Boa tarde, 16 horas e 19 minutos. Mais uma vez, Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidatas 2018, hoje, agora na parte da tarde, recebendo Rede de Sustentabilidade com a candidata a deputada federal Tainara Mello, que está aqui do meu lado, e a Aline Aragão, candidata a deputada distrital, que está aqui do meu outro lado. E é isso aí, o programa Mulheres em Foco do Distrito Federal está abrindo as portas para você, mulher. Vim falar aqui dos seus projetos, para mostrar que você tem coragem, que você está aí determinada a fazer parte da política, né, meninas? A empoderar mulheres e também, o que é mais importante, trazer uma nova política para o Distrito Federal, né? Não somente com as mulheres, mas também com os homens. Mas o programa Mulheres em Foco do DF é para mostrar que nós temos mulheres capacitadas, mulheres preparadas para ocuparem, né, cargos na Câmara Legislativa, no Senado Federal, na Câmara Federal, como nós estamos aqui com uma representação, né, para o Senado Federal e uma representação para a Câmara Legislativa. E nós já vamos começar tocando num ponto muito importante. Eu vou passar a palavra para você, você vai se apresentar novamente, falar um pouquinho quem é a Aline Aragão, tá bom? E a gente já vai começar falando sobre empreendedorismo, ok? Pode se apresentar ao nosso público. Boa tarde, eu me chamo Aline Aragão, eu sou moradora de Samambaia, eu vim falar de empreendedorismo porque é o que eu faço para manter a minha casa, os meus filhos. Eu sou confeiteira, eu aprendi o ofício com a minha mãe, desde criança eu ajudava minha mãe a fazer bolos, fazer docinhos, então eu só fui me aperfeiçoando cada vez mais e hoje eu sustento a minha casa dignamente, fazendo docinhos, bolos e tudo mais para festas. E organizo eventos também. Já trabalhei no Ministério da Educação, como terceirizada, já trabalhei no Banco Bradesco, na parte de previdência privada, já trabalhei em várias coisas, já tive 4 restaurantes e fiquei muito tempo no ramo alimentício e estou até hoje. É isso aí. E aproveitando aqui a deixa dela, né, do empreendedorismo, vamos puxar o gancho aí para a educação, porque a gente, para empreender, a gente tem que ter educação, uma educação de qualidade, qualificar as mulheres, né? Assim como ela falou assim, ó, quantas qualificações você teve, né, que você hoje exerce a profissão de uma forma aberta, né, sem ficar muito presa e tendo tempo ainda para participar da política, né? Vamos falar aí um pouquinho sobre a educação, Tainara? Vamos sim. Prazer, meu nome é Tainara. Prazer, meu nome é Tainara, tenho 26 anos, vim para Brasília para estudar biblioteconomia e estou aqui desde então. Estou concorrendo a deputada federal e eu acho que o debate de empreendedorismo e de mulheres e educação tem muito a ver. A gente sabe que as mulheres recebem cerca de 30% a menos do que os homens no mercado de trabalho privado. Então, a gente precisa adequar isso. E para a gente garantir que mulheres consigam assumir esses espaços de protagonismo, nós precisamos de políticas específicas para as mulheres. Como, por exemplo, é uma das minhas plataformas, a criação de um programa nacional de incentivo ao empreendedorismo para a mulher. Ou seja, identificar quais são as empresas, as micro e pequenas empresas que são dirigidas por mulheres para garantir incentivos fiscais específicos. E assim, equilibrar as mulheres dentro do comércio e garantir que elas possam disputar de verdade o mercado de trabalho. E aí, Aline, diante do que ela falou nessa questão da educação, tem alguma proposta, algum projeto aqui para o Distrito Federal, para essas empreendedoras? Tem sim. A princípio, abrir um comércio num país burocrático como o nosso já é um desafio gigante, né? Eu mesma já tive restaurantes, lanchonetes, já tive vários comércios e a gente sempre esbarra num problema gravíssimo, né? Que é os nossos tributos, os nossos impostos, que são altíssimos, né? Então, muitas empresas abrem e não conseguem ir para frente por conta da falta de incentivo, de financiamento, desses impostos absurdos. Tem outros agravantes, mas eu acho que esses são os principais, né? E se você perceber, entre 10 brasileiros,
brasilienses, né, que a gente está falando só de Brasília, pelo menos 6 têm um sonho de ter um negócio próprio, mas não é fácil, não é fácil, né? E assim, o que a gente tem que conseguir? Em primeiro lugar, financiamento, né? Acesso a financiamentos para essas pessoas conseguirem se manter. E os tributos, né, como eu já falei, que são altíssimos. Então, assim, a cada 100 empresas que se iniciam, 95 são pequenas ou médias empresas, né? E são importantes para empregar as pessoas, para fazer o país crescer, girar, mas não conseguem se manter por essas questões que eu já citei, né? A carga tributária e a falta de financiamento. Então, assim, eu acho que eu sou uma vencedora. Eu tenho certeza que, apesar de ter aberto vários comércios e não ter conseguido me manter por esses motivos, hoje eu trabalho em casa mesmo, né? E eu acho que o governo acaba empurrando as pessoas, de uma certa forma, os empresários, os microempresários, para a ilegalidade, né? Porque registrar uma empresa hoje é muito difícil, é muito burocrático, você paga tanta coisa. Então, só se mantém as empresas enormes, né? Quem tem muito dinheiro mesmo para montar uma superestrutura, ou empresinhas de fundo de quintal, porque se você for mediano, você não sobrevive, né? É muito complicado. E diante do que ela falou, Tainara, pela Câmara Federal, esses recursos, né, você conseguiria compartilhar com a sua amiga aí na Câmara Distrital para melhorar a vida das mulheres empreendedoras? Como que a gente poderia trabalhar junto, né? Uma federal com uma distrital nessa área? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas votam sem pensar que tudo está conectado. Então, para você ter uma política eficiente, uma política pública, você precisa ter uma Câmara Federal, uma Câmara Distrital e um governo bem alinhados. E aí a gente acaba vendo muitas vezes as pessoas que privilegiam só aquele chamado curral eleitoral, onde ele ganha voto. Mas é importante que os candidatos a deputado federal tenham compromisso que suas emendas sejam destinadas de forma igual a todo o DF. Então, eu acho que tem uma das coisas muito interessantes para se dizer também na linha de empreendedorismo, que é ter linhas de microcrédito através dos institutos federais e do ensino técnico. Hoje em dia, quem se forma no ensino técnico no Brasil vira mão de obra barata. Mas a gente tem que começar a perceber que quem se forma em ensino técnico não é porque não entrou numa universidade, mas é porque fez uma escolha de ter uma profissão. E aí eu acho que o ensino público técnico, os institutos federais, são uma grande oportunidade para que jovens mulheres se tornem empreendedoras. Mas para isso a gente precisa criar essas linhas de créditos específicas, que só assim a gente equilibra as oportunidades. O que você está falando é muito importante, Tainara, porque eu fui aluna do Instituto Federal de Brasília, e olha, vou aqui já falar um pouquinho, né, da experiência que eu tive enquanto mulher, mãe, né? O que aconteceu? Por uma questão de adoção, eu tive que adotar uma sobrinha e eu tive que trancar o meu curso. Eu estava fazendo técnico em serviços públicos, então eu estava gostando muito e eu vi a estrutura desses institutos federais. Então, tem que se investir, tem que se voltar a olhar para o Instituto Federal. Então, vocês, candidatas, né, já peço aqui para vocês que voltem os olhares aqui para os institutos federais. Inclusive, assim, muitas pessoas que estão fazendo curso lá, a gente está vendo a diferença, a qualidade desses cursos. Então, é um projeto muito importante manter os institutos federais, não é isso, Tainara? É muito importante, eu acho que você trouxe mais um ponto. Às vezes parece que esse negócio, a gente só quer discutir de mulher. Não, é porque é uma parcela muito grande da população e que tem suas necessidades. Olha o que você acabou de falar. Você teve que largar o curso para criar o seu sobrinho que foi adotado. Muitas mulheres jovens, muitas mulheres mães de famílias ou então mães solteiras, elas por muitas vezes largam os estudos. E por isso que eu acho que outra pauta federal muito importante é a universalização das creches, o primeiro ensino. Então, se a gente tem um primeiro ensino público de qualidade, se a gente tem as creches noturnas, a gente está inserindo as mulheres no mercado de trabalho. É o que aconteceu. Então, quando você falou creche noturna, vamos pensar, viu? Você aí que é candidata a deputada distrital, na criação dessas creches noturnas. Por quê? Eu saía daqui meio-dia, né, para ir para o Instituto Federal de Brasília, só que eu chegava em casa 8 horas da noite.
Então, quer dizer, a partir do momento que a minha sobrinha veio morar comigo, eu não tive condições. Eu consegui colocar ela no colégio de tempo integral, mas, quer dizer, será que atendeu a minha necessidade? Durante o dia atendeu, porque eu estava fazendo curso na parte da tarde. Porque à noite não teria condições de estudar lá, né? Por causa da distância. Lá você vê que o Instituto Federal à noite fica muito deserto. Então, vamos pensar nisso também para as mulheres aí, na questão desses institutos federais também, nas regiões onde eles estão localizados, também tem que se pensar, viu? Eu já vou falar aqui para você, né? Já vou falar aqui para você, que os institutos federais, eles estão em áreas muito isoladas, então precisamos de uma acessibilidade complicada. Exatamente. Olha, vocês que estão nos assistindo aí, vocês que são candidatas, né? Assim como a Aline está aqui, candidata a deputada distrital, pense em algo aí para facilitar a vida do acesso desses alunos a esses institutos federais. E digo mais, né? A mulher sempre ela tem que abrir mão de alguma coisa para cuidar do filho, porque a partir do momento, mesmo que seja adotivo, passa a ser um filho, não é isso? Então, olha, nós estávamos falando aqui um pouquinho de educação, mas nós vamos entrar em outro assunto aqui, viu? Porque educação é muito extensa, então se envolve muitas pastas, né? Envolve toda a sociedade, toda uma família, toda uma estrutura. Você vê, para a mulher empoderar, ela tem que ter a oportunidade, às vezes a oportunidade está na porta, mas as condições não dá para ela. Viu, menina? Eu acho que o brasileiro é um empreendedor nato, né? O brasileiro se vira, né? Com toda a crise, com todo o problema que há no nosso país, sei lá, o cara sai para vender pipoca, vende produtos importados, vende, sei lá, faz que nem eu, né? Faz bolos em casa. O brasileiro se vira, né? É virador. E existem dois tipos de empreendedores, né? Aquele empreendedor, quando o país está em crescimento, é o empreendedor por oportunidade, né? Que o país em crescimento gera muitas oportunidades. E por necessidade, né? O outro tipo de empreendedor. E esse cresce dia após dia. Por quê? Com tanto desemprego, com tanta dificuldade, todo dia nasce um empreendedor. Todo dia. Aquela mãe solteira, principalmente, ali onde eu moro na periferia, eu moro em Samambaia, então todos os dias tem gente na sua porta vendendo alguma coisa. É detergente caseiro, é bolo no pote, um monte de coisas. Então, assim, o brasiliense é virador, é um empreendedor nato. Então, vamos entrar aqui um pouquinho para falar sobre meio ambiente, né, com a Tainara Mello, que vai ser está aí, né, candidata a deputada federal. Profetizou já, ó. Já estamos profetizando aqui, né, mais uma candidata a deputada federal eleita aí, né, Tainara? Espere. Eu estou apostando nas mulheres, que as mulheres estão pegando mesmo forte aí, para que 2018 mostre que foi o ano das mulheres, viu? Eu estou vendo os comentários por aí que está sendo o ano das mulheres. Não que não vai ter oportunidade para os homens, né, Tainara? Mas desses 30% vai sair bastante mulheres, não vai? Inclusive a nossa presidente. Né? A nossa presidente, Marina Silva. É uma mulher empoderada aí, que sempre lutou, né, pela presidência da República, mas isso aí, vamos ver como os eleitores vão avaliar, né, essas candidaturas. Tainara, vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, quais as propostas aí que Tainara traz aí para a sociedade brasileira, para a sociedade brasileira, né? Verdade. Você vai trabalhar na Câmara Federal, é para um todo. É para um todo. Eu acho que é importante mostrar que meio ambiente, isso é uma coisa que a Marina Silva fala muito, é uma integralidade que precisa envolver tudo. Quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente vê a crise hídrica aqui do DF, ela está muito relacionada às medidas que nós tomamos no Congresso Nacional. Em 2011, aconteceu uma mudança do Código Florestal, as áreas de preservação foram reduzidas e nós precisamos estar sempre fiscalizando, sempre atentos às mudanças ambientais por conta das nossas legislações. Eu, por exemplo, defendo que o Cerrado se torne um patrimônio nacional. Na nossa Constituição, a Amazônia é um patrimônio nacional, mas tanto o Cerrado como a Caatinga não se tornaram patrimônio. Isso significa que nós não temos um Cerrado legal e, por isso, é muito mais desmatado. Nós já temos mais de 50% do Cerrado nativo do Centro-Oeste que foi desmatado. E aí a gente para e fala assim, o que Cerrado e o que planta tem a ver com a gente? É exatamente por falta do desmatamento, por conta das queimadas.
ou pela quantidade de desmatamento, pelas queimadas, pelos territórios e as ocupações ilegais, que a gente acaba tendo um cenário em que a gente falta água para todo mundo. Então, é muito importante a gente pensar o meio ambiente, criar também políticas de incentivo fiscais para empresas e condomínios que são ambientalmente responsáveis e transformar o cerrado em patrimônio. A última coisa que eu acho que acaba voltando para a educação, a gente sempre acaba em educação, mas é porque isso é um pilar da sociedade, é ter educação ambiental. A gente tem uma lei de 1999 que fala sobre educação ambiental, mas que não regulamenta como deveria ser esse ensino e não inclui o ensino privado para ter educação ambiental. E a gente sabe que responsabilidade ambiental é uma responsabilidade da sociedade como um todo, independente da classe social. Não, hoje aqui está puxando para os institutos federais, viu? É verdade. Olha, eu também comecei um curso lá no Instituto Federal, técnico em meio ambiente. Então, eu cheguei a gente chegou a visitar córregos, né? Fomos embaixo das pontes. Nossa, foi muito interessante o curso, mas assim, eu não me identifiquei com o curso, né? Então, eu fui para outro curso, mas eu tive uma experiência e eu vi o tanto que é importante essa questão da educação do meio ambiente, colocar as pessoas para poder viver, né? Igual como eu passei. Eu fui lá na Bacia do Descoberto, né? Entrei debaixo de uma ponte para ver onde que aquelas águas que são usadas pelas pessoas escorre para aquilo lá, como que é feito o tratamento. Então, as pessoas têm que ter consciência disso. Então, olha só, como o Instituto Federal é importante. Gente, tem que trazer projetos importantes aí para o Instituto Federal e abraçar essa causa aí, porque você que, às vezes, não... Assim, eu vou trabalhar em quê? O que eu gosto de fazer? Então, o curso técnico é fundamental mesmo, viu, Tainara? Eu me identifiquei com alguns cursos aí, mas eu sei que eu ainda vou conseguir fazer um aí. Né? Eu já estou mudando para a mídia agora. Né? Diz que tem lá no Recandazema, no Riacho Fundo, tem olha, Instituto Federal, curso de mídia. Né? Então, quer dizer, tem oportunidade para todo mundo. Né? E tem vários horários também. Então, mulheres, fiquem atentas, não percam as oportunidades e pode contar com essas guerreiras que estão aqui, que vão trazer novos projetos, né? Dá também aí uma guinada aí nos institutos federais, né, Tainara? Você encontra lá na área federal, você vai poder fazer isso, não vai? Exatamente. Eu acho que tem um papel muito importante do Congresso Nacional que às vezes fica abafado, que é a fiscalização do governo federal. Os institutos federais, eles são de responsabilidade do nível federal. Nós temos mais de 6 institutos federais já em Brasília, em diferentes regiões administrativas, e eles são grandes oportunidades de emprego, de estudo, de geração de renda e também de consciência da população. Então, acho que não só fiscalizar, como também conseguir destinar verbas e orçamento para os institutos federais. Igual nossa amiga que falou, né, de empreendedorismo. A conscientização também desses empreendedores com o meio ambiente, né? Olha só como vai casar aqui, meio ambiente com o empreendedor, né? Com toda certeza. Vamos aqui, nós temos outro assunto também que a Tainara colocou, foi a questão de gênero, né? Quando você falou em gênero, o quê? Homem, mulher? Me fala aí um pouquinho sobre essa pauta aí de gênero. Quando a gente fala de gênero, tem muita gente que não gosta de debater isso. Sim. Mas é importante a gente preparar e conseguir observar para debater isso. Quando eu falo de gênero, eu estou falando sobre as diferenças entre homens e mulheres. Nós viemos de uma sociedade que deu criação diferente para homens e mulheres, que colocou a mulher para cumprir um papel, como vocês falaram mais cedo, que é cuidar da casa, que é cuidar do filho, e ficamos fora do espaço urbano. Isso criou uma cultura que diz que a mulher tem um espaço e que ela é subordinada ao homem. E a gente tem mudado isso muito. Eu fico muito feliz de saber que 2018 é um ano para se mudar isso. Só no ano passado, em 2017, foram 13 mil casos de violência doméstica que foram registrados aqui no Distrito Federal. Então, a gente está falando que as mulheres não estão seguras nem nas ruas e não estão seguras em casa. Então, a gente precisa falar de gênero pelo um simples fato. A gente merece igualdade. Nós queremos que os homens e que as mulheres tenham igualdade de direitos e também de segurança. E aí, como que você faz essa avaliação, a questão de gênero, né? Será que as oportunidades são iguais para homens e mulheres? Você que é uma empreendedora aí. Não são mesmo. Mas eu queria levantar aqui outra questão. Desculpa. Eu queria levantar aqui outra questão. Quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente tem que falar também
do empoderamento das mulheres simples, das mulheres que não têm um curso superior, das donas de casa, né? Não adianta falar de inclusão, por exemplo, na política, de levar as mulheres para o espaço de poder e decisão e não dar oportunidade às mulheres simples, às mães de família, às mães solteiras. Então, a política tem que ter espaço para todos, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa simples, eu não tenho nenhum discurso pronto, eu não falo de coisas, palavras técnicas, né? Mas eu acho que todas as classes devem ser representadas. Eu estou aqui representando essa mulher comum, essa mulher de periferia. Tá? E se eu falar, por exemplo, de saúde, educação, segurança, que são os temas mais debatidos, eu vou falar de saúde porque eu ando nos hospitais públicos, é onde eu vou, é onde eu levo meus filhos. Se eu for falar de transporte público, é porque eu ando, né, no ônibus, eu uso todo o serviço público. Então, vamos falar de empoderamento, de inclusão feminina, sim, mas de todas as classes da sociedade. Isso é muito importante. E como a gente falou aqui, na questão de classes, de gênero, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre as nossas crianças e adolescentes, né? Que é a nossa querida Aline, né, Aragão, candidata a deputada distrital, ela me passou um ponto muito importante para a gente falar um pouquinho aqui sobre a ressocialização de menores infratores. E aí, fique à vontade para falar. Então, na verdade, eu escolhi 2 temas que estão bem linkados, né? Eu escolhi ressocialização do menor infrator porque eu acho que o empreendedorismo, até nessa ressocialização, é muito importante, né? Eu acho que existe uma forma de ressocializar ensinando uma profissão para esse menor infrator. Por exemplo, existe um projeto muito bacana que um dos meus mestres na confeitaria, o Ricardo Arriel, ele tem um sonho, né, de trabalhar nessa ressocialização de menor infrator e tal. Então, a gente conversando, ele me falou de um projeto que ele tem, que é um sonho que ele tinha que ele pretendia desenvolver daqui a alguns anos, mas como ele ficou sabendo que eu sou candidata, então ele me passou. E funcionaria da seguinte forma: é um projeto chamado Pão Escola, né? E como que funciona? É porque hoje, nessas unidades de crianças, de menores infratores, eles não fazem nada o dia inteiro, eles ficam ociosos ali, tá? Eu estou falando porque eu tenho uma pessoa do meu convívio que, infelizmente, infringiu e passa por esse processo, e é muito complicado. Eles ficam a maior parte do tempo ociosos ali. Tem algumas oficinas artesanais e tal, como o origami, por exemplo, mas aí eu te pergunto, tem como esse jovem depois sobreviver do origami? Que mercado que tem para isso? Nenhum, né? Então, o projeto Pão Escola funciona da seguinte forma: seria um centro de formação, uma padaria modelo dentro dessas instituições de reclusão, né? E funcionaria com parceria com indústrias, com empresários que estariam, lógico, com incentivo, né? Com algum incentivo do governo, que estaria ajudando essas instituições, e esses menores aprenderiam uma profissão, por exemplo, fazer pão, fazer bolo, fazer tudo que se faz numa padaria. E como que funcionaria? A família desse jovem infrator, né, teria acesso a esses pães, teria uma cota para pegar, para estar buscando esse material todos os dias, e o resto seria vendido para a comunidade. Então, seria um projeto autossustentável, né? Porque a venda desse pão sustentaria a própria instituição, a própria padaria, né? Desculpe que eu não falo em termos técnicos, eu falo de uma linguagem bem simples, tá? E da experiência própria, né? E da experiência própria, com certeza. O que importa são as experiências, viu? O pão é sagrado, né, gente? O pão é um alimento sagrado. Então, eu acho que funcionaria, assim, perfeitamente, né? Tirava esse jovem da ociosidade, abriria uma oportunidade de estar profissionalizando esse jovem, tanto no fazer o pão, quanto no atendimento, né? Que seria também uma parte de atendimento ao público ali, que esse pão seria vendido, como eu já disse. Então,
é uma forma de abrir um horizonte, porque o menor sai dali, ele sai mais revoltado, mais propenso a cometer crimes piores, porque ele não tem oportunidade. Existe uma estatística que diz que esses jovens infratores, a grande maioria, não me lembro o percentual, mas mais de 70%, eles vêm de lares desfeitos, de lares com mães que criam seus filhos sozinhas, na grande maioria, né? Então, assim, o problema é estrutural. E se esse jovem não tiver uma oportunidade de se sustentar, de adquirir aquele tênis, aquela roupinha de marca que ele quer, ele vai roubar de novo, ele vai infringir de novo. Então, olha como o diálogo aqui tá bom, né? Nós vamos passar aqui por controle social, né? Olha a importância do que ela falou aí. Como fazer esse controle social numa situação dessa e várias outras, né, Tainara? Você, como candidata a deputada federal, fale um pouquinho sobre esse controle social, essa questão da violência, a oportunidade para que se tenha mudanças, não é isso? Lógico, lógico. Eu acho que tem algo muito interessante que é falar em relação à experiência. E, realmente, eu acho que a gente consolida a nossa realidade a partir da nossa experiência. Por isso que eu acredito tanto em educação e acho que, novamente, a educação cidadã é a solução. Eu digo isso porque eu venho de uma família que veio do Nordeste, de pais que não tiveram ensino superior e que fizeram de tudo para que eu e minha irmã tivéssemos a oportunidade de entrar em uma universidade federal. E foi daí que a gente entendeu a importância do estudo e a importância de estudo não só para a nossa vida e mudança da nossa condição social, mas para a melhoria das relações sociais, para a melhoria da condição do ser humano, do indivíduo e também da coletividade. Então, eu acho que tem uma coisa muito interessante quando a gente debate isso, que é entender como é que o controle social é parte importante disso. Muita gente diz que a democracia está no momento do voto, que a democracia todo mundo tem um direito, mas isso ainda não é totalmente verdade, isso não é totalmente pleno, porque a gente sabe que tem muita gente com muito dinheiro que se chama de renovação política. E a renovação política é a gente democratizar os espaços de poder. É colocar mulheres, é colocar negros, é colocar pessoas que estão dentro da sociedade como um todo e não uma parcela milionária. Então, para a gente conseguir fazer isso, para que a política não seja um bom negócio, é muito importante o controle social. A gente precisa fiscalizar, a gente precisa de mais transparência e precisa fazer com que o Congresso Nacional, que a CLDF, deixem de ser bons negócios. Ou seja, por que o trabalhador comum tem apenas o 13º, enquanto um parlamentar tem uma aposentadoria especial, tem auxílio moradia, tem auxílio terno, tem o auxílio alimentação e uma série de benefícios que não são, na verdade, necessidades de um trabalhador. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse controle social, fiscalizar mais e reduzir os benefícios dos espaços públicos. Gente, olha, o que eu mais adoro aqui nesse programa, né? É receber a mensagem de um homem. Ah, que legal. Nós recebemos aqui a mensagem pelo WhatsApp do Mazinho, né? O querido Mazinho. Ele colocou: olá, minha amiga Kátia Vasconcelos. Parabéns pelo programa Mulheres em Foco. E por estar sempre com entrevistas e entrevistadas interessantes como as de agora. Ó, tá parabenizando vocês. Parabéns e que você continue a crescer. Mazinho, seu amigo de hoje e sempre. Obrigado, viu, Mazinho? Acompanha aí, porque Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidata 2018, veio aqui para mostrar que as mulheres estão preparadas para assumirem aí as câmaras de poder, né? E voltando aqui ao nosso assunto do controle social, ela falando aqui, mais uma vez, me veio aqui na mente o Instituto Federal. Vamos dar oportunidade. Federal tá com tudo. O Instituto Federal Vamos vai te dar colocar, muitos viu, cursos menina? grátis. Olha, agora. Você, enquanto candidata aí a deputada distrital, que aborda aí nessa questão da ressocialização dos menores infratores, por que não fazer um projeto junto com os institutos federais para inserir esses adolescentes? Com certeza. Né? Esse Sei que lá tem um projeto colégio de tempo integral, não é isso? e esse projeto é para isso mesmo. A gente tem que procurar parcerias de empresários, de institutos, né? Porque se você não preparar esse jovem que está lá, recluso, ele só vai sair revoltado, vai fazer coisas piores do que já tinha feito antes, né? Porque hoje o sistema não ressocializa, ele revolta e ele só aumenta a tendência ao crime, né? Então, a gente tem que preparar esse jovem para que ele tenha alguma visão, uma visão empreendedora, uma visão de futuro, né? Ele tem que ver uma luz no fim do túnel, porque senão...
Isso. Ah, olha, uma pena aqui, ó, uma pena para um menor infrator. Educação. Né, Tainara? Verdade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com menores de idade que foram internados, que eram infratores, e ainda muito jovem. Na verdade, fui a primeira mulher, a primeira civil que não era militar, e a pessoa mais jovem a ocupar a coordenação de articulação social da Secretaria de Segurança Pública. E lá eu trabalhei com algumas pautas, e principalmente de juventude, em que a gente tinha a oportunidade de falar tanto sobre as violações que os jovens sofriam, como quando eles também eram os violentadores. Um projeto muito interessante que surgiu, que é na unidade de internação de Santa Maria, é de uma biblioteca itinerante. A biblioteca ela é feita por algumas das pessoas que trabalham na unidade de internação, e eles dão livros para as pessoas que estão lá dentro. Então, os jovens eles têm a oportunidade de ler, de escrever, e as redações deles e o empenho deles no ensino reduz a pena deles. E aí eu tive uma oportunidade incrível de ver 2 jovens que ainda no 2º ano, fazendo o curso de ensino médio dentro da unidade de internação, passaram num vestibular. Então, isso mostra que realmente essas unidades elas têm que conseguir educar os jovens, porque a gente sabe que o índice de ressocialização, quem sai da prisão e consegue voltar para a sociedade para ter um trabalho, para reconviver, é muito baixo. Mas só que lá, quando a gente está falando de socioeducativo, é muito mais alto. Os jovens ainda têm a oportunidade de sair de lá e de se consolidar, desde que tenham uma oportunidade e de que sejam respeitados na sociedade. Então, eu acho isso muito interessante, colocar a educação dentro das unidades de internação dos jovens menores de idade. Eu acho que vai fazer uma diferença, não vai? Com toda vai ajudar, certeza. Vai? E esse projeto do pão, né, da escola Pão, lá que a gente quer desenvolver, coloca no jovem como se diz, uma luz, né? Como eu já tinha falado, uma luz no fim do túnel e uma visão empreendedora. É a oportunidade para ele. Se ele vê que ele pode se sustentar a família dele com dignidade, sem roubar, ele vai fazer isso. Porque o que falta, gente, é oportunidade. Tá? Nós não estamos falando aqui de coisas paternalistas, não. Eu sei que a grande maioria aqui pensa assim, bandido bom é bandido morto, né? Se um jovem assalta a sua filha, alguém da tua família ou você mesmo na rua pega seu celular e tudo, você quer ver ele morto, você quer o pior para ele. Mas isso não resolve, gente. Isso não resolve. A gente tem que ressocializar, a gente tem que dar alguma expectativa de futuro a esse jovem, porque senão, gente, piora. Os crimes que ele vai cometer vão ser sempre maiores, de grau maior. Então, tem que ajudar enquanto... Eu acho que o jovem, até os 18 anos, a gente pode mudar tudo na vida dele. Não que depois disso não há jeito, não é isso. Mas é mais fácil. Um jovem até 17 anos... eu acho que é bem mais fácil de convencê-lo de que ele pode ter uma vida diferente, que tudo na vida dele ainda pode mudar. Se a gente der oportunidades, é possível. Então, aquela questão da redução, né, da idade para responder por crimes. Então, muitas pessoas falam assim que não é a solução. E realmente não é a solução. Acho que colocar eles para estudarem vai ser uma solução melhor, não vai, Tainara? Com certeza. Eu acho que a gente tem exemplos muito bons. Qual é o seu lado aí? Você é a favor? Contra eu sou contra, e eu digo porque eu sou contra. É o mesmo motivo que a Marina Silva fala, e que eu acho que é uma visão que é muito mais complexa. A gente precisa parar de tratar a violência com violência. Quanto mais violência a gente propaga na sociedade, essa violência volta. Nós, por mais que tenhamos muros, por mais que tenhamos fiscalização, a violência é uma coisa universal. Então, a gente precisa criar estruturas de verdade para garantir que os jovens eles se sintam acolhidos afetivamente, se sintam acolhidos na sociedade, na forma de educação, de cultura, e isso sim gera oportunidade de verdade e muda a cabeça das pessoas. Eu acho que o governo de Pernambuco, para quem quiser pesquisar na internet, colocar no Google, é um bom exemplo disso. Quando eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, a gente chamava o projeto que chamava Programa Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida é um compromisso para garantir a vida das pessoas e não para violentar mais ainda as pessoas. Então, através desse pacto, eles reduziram diversos índices de criminalidade. E adivinha como foi?
foi colocando jovens na escola, foi colocando programas de capacitação e emprego para as pessoas dentro dos presídios e foi usando inteligência policial. A gente precisa usar inteligência, a gente precisa usar tecnologia para fazer o bem. Enquanto a gente propagar uma cultura de violência, a gente vai aumentar mais ainda a violência. Aline Aragão, candidata a deputada distrital aqui pela cidade de Brasília, porque como nós estamos pela TV Web, você está sendo assistida agora por países internacionais, por toda a rede nacional aqui do Brasil e pelo Distrito Federal. Então, eu queria que você deixasse aí o seu nome, o seu número enquanto candidata e também passasse as suas redes sociais para que as pessoas possam te fazer perguntas, te acompanhar e também deixar uma consideração final e uma mensagem aí para as mulheres. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar, tanto para as mulheres ou para os homens, para as pessoas comuns, é que venham ocupar a política. Vamos tirar de vez a política da mão dos grandes empresários. As pessoas comuns precisam vir para a política, precisam deixar de achar que a política é uma coisa ruim. Não é, gente. O problema são as pessoas que estão lá, que nós colocamos lá, né? Então, vamos mudar isso. E como mudar isso? Levanta do sofá, vem ocupar a política com a gente. Vocês estão vendo que eu não tenho o menor jeito para falar aqui em público, ao vivo, que eu fico nervosa, sim, porque eu sou uma pessoa comum, sim, porque eu sou uma pessoa da comunidade, sabe? Eu sou uma pessoa que mora em periferia, mas eu me senti capaz, porque eu sou uma mulher guerreira, porque eu sustento os meus filhos com o meu trabalho, e eu sempre pensei que a política tem que ter representatividade em todas as áreas, em todo tipo de pessoa. Então, mesmo a mulher comum, como eu, moradora de periferia, mãe de 4 filhos, tem que vir para a política, sim. Eu me sinto capaz. E você? Pois é, então deixa aí o seu número. O meu número é 18777. Suas redes sociais, onde eles podem te Aline localizar, seu Aragão. telefone, se você quiser deixar. Quem quiser somar aí com a Aline Aragão, fala, não, eu quero te apoiar aí como candidata, deixa aí seu recado. Então, como eu já disse, eu sou moradora de Samambaia. O meu Facebook é Aline Aragão, Aline com H, tá? Por isso que eu ando com esse H aqui já para me identificar. Aline Aragão. E meu Instagram é Aline_Aragão. E é isso. Se quiser falar comigo no WhatsApp também, eu posso passar o número 985004210. Aproveita e faça aquela encomenda de bolo de doce que eu estou fazendo também, viu? Olha, como a mulher empreendedora, né? Ela é candidata e já está vendendo o peixe dela aqui. Olha, programa Mulheres em Foco, Candidatas 2018, nós acabamos de falar sobre meio ambiente, gênero, educação, mercado de trabalho, controle social, violência e oportunidade de mudança. Uma das coisas que foi colocada aqui, né, que a pena para esses menores infratores seja a educação. Também falando aqui ressocialização desses menores infratores, empreendedorismo. Olha como nós conseguimos colocar bastante assuntos, né? Falamos aqui dos institutos federais, a importância e também de se fazer essa parceria aí, né, para ressocializar esses menores infratores, porque é com a educação que a gente vai radicalizar a violência aqui no Brasil. Sem educação a gente não vai chegar em lugar nenhum, né, Tainara? Então deixa aí os seus contatos, fale sobre as suas redes sociais e deixa uma mensagem aí para o nosso público. Gente, então, é isso. Meu nome é Tainara, eu tenho 26 anos, estou concorrendo a deputada federal pela primeira vez. Eu tive a oportunidade que só me foi possível realmente fazer política, entender de política, viver no DF a partir da educação. Eu acho que a educação ela é a grande matriz que pode mudar o país. É isso que está mudando o mundo inteiro e é o que pode mudar a nossa realidade. O meu número é 1808. Eu tenho muita convicção que a gente tem como fazer um Congresso Nacional que se preocupe em construir políticas de educação. Para que o futuro dos jovens, eu quero que os futuros dos jovens, do rico e do pobre, não seja determinado pela quantidade de dinheiro que o pai tem para investir em uma escola. Eu quero que os institutos federais, que o ensino técnico, seja uma oportunidade de empreendedorismo e não só para virar mão de obra na mão de grandes empresários já ricos. E que o ensino fundamental e médio no Brasil realmente atenda a população. Para mim, o ensino faz muita diferença e é por isso que os atuais parlamentares não debatem sobre ensino, porque eles sabem que o ensino pode
pode dar liberdade, pode dar autonomia financeira e pode fazer com que a população realmente reflita sobre o seu futuro e seu destino. Meu nome é Tainara, de novo, e o meu número é 1808. Vai ser um prazer fazer com que vocês confiem em mim e que talvez votem em mim. É isso. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidatas 2018. Apresentamos aqui hoje uma candidata a deputada federal pela Rede de Sustentabilidade e uma candidata a deputada distrital também pela Rede de Sustentabilidade. Então, você que está aí do outro lado, nossos telespectadores, compartilhem esse vídeo, curtam, deixem seus comentários, que elas vão estar depois acompanhando nas redes sociais, vão estar respondendo. Como elas deixaram aí as redes sociais delas, vocês poderão conversar com elas, conhecerem um pouquinho mais do trabalho delas. E é isso aí, o programa Mulheres em Foco do Distrito Federal é passar essa mensagem que nós temos mulheres aí, por mais que somos aí 30%, né, que somos colocadas aí como cota nessas eleições, mas nós podemos sim alcançar mais mulheres no poder, né? Então, para que isso aconteça, é o que está acontecendo agora aqui nesse programa. É apresentando essas mulheres, falando o que as próprias experiências, né, Tainara, né, Aline? As próprias experiências do dia a dia e também que elas têm solução, sim, se elas ocuparem as casas de poder. A minha amiga quer deixar um recado, pode falar. Porque a gente está falando muito em ocupar os espaços de poder e decisão, né? E eu queria dizer que nós estamos no topo da pirâmide quando se fala em violência e na base da pirâmide do poder, dos espaços de decisão. E a gente tem que mudar isso, gente. Eu estou aqui de abusada que eu sou, de corajosa, de abusada que eu sou, porque eu sou uma pessoa comum, simples, não tenho uma graduação, mas eu estou aqui dando a cara a tapa e queria dizer para vocês, não é fácil. Tem 2 anos que eu estou nesse processo de aprendizado e não é fácil. Tá? Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Você está satisfeito com quem está lá? Você está satisfeito com a política que é praticada hoje? Essa demonização da política tem que acabar. E isso só vai acabar quando você resolver fazer alguma coisa, porque senão nós seremos dominados por esses bandidos que estão aí hoje. Levanta do sofá, vem ocupar a política. Exatamente, 16 horas e 59 minutos, Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidata 2018, encerra esse bloco e logo teremos um próximo bloco aí com a candidata do PTB às 17 horas. Aguardo vocês até mais. Um abraço e um beijo para todo mundo que nos acompanhou até agora e curtam e compartilhem aí nas suas redes sociais, Mulheres em Foco do Distrito Federal. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Não.